Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, tá? E eu estou aqui fazendo essa gravação, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque na verdade eu sei o quanto Deus tem trabalhado na minha vida, né? Eu sei o que Deus tem feito, e eu preciso contar o que Deus tem feito na minha vida. Cantar e contar, porque na verdade eu passei por uma fase muito difícil na minha vida sobre o que Deus está fazendo, né? E eu vejo que, na verdade, eu estou passando por um processo ao qual Deus tem me concedido. Mas eu louvo a Deus por isso, porque processo é um aprendizado, né? E aqui eu estou aqui para dar um testemunho, né, do que Deus tem feito na minha vida. Bom, um certo dia, eu estava aqui no meu lar, na minha casa, e eu comprei uma máquina pequena, uma máquina de solda, e fui soldar um ferro aqui em casa. E eu tenho um probleminha diabético, eu sou diabético, e ali, eu quando pinguei a solda não ficou no ferro, foi direto no dedo do meu pé e feriu o meu pé. E eu, como sou diabético, as coisas ficaram um pouco complicadas. E quando eu olhei para o meu pé, que eu vi que realmente eu bateu em cima do meu pé, feriu o meu pé, eu falei, eu sendo diabético, eu falei, agora complicou. E verdadeiramente, meus amados, complicou mesmo, sabe por quê? Porque minha vida começou a mudar dali para frente. Dali para frente eu fui no hospital, no pronto-socorro de São Gonçalo. E ali fiquei internado pelo menos 3 dias ali, no pronto-socorro de São Gonçalo. E ali eles falaram que no meu curativo, fazendo curativo, nada de sarar por causa da minha diabetes. E de repente, eu ali fazendo amizade com as pessoas que estavam ali, eu consegui fazer amizade com um senhor, né, que é evangélico também, e o nome dele é Melquisedeque, Senhor Melquisedeque. E ele ali, eu conversando com ele era da Igreja Batista Central da Trindade. E ali ele começou a conversar comigo e me perguntou onde eu morava. Eu também falei que eu morava na Trindade, conforme eu moro. Eu moro na Trindade. Ele falou, puxa vida, tem uns tempos que eu não vejo a minha filha, 6 anos que eu não falo com minha filha. Nós ficamos de mal. Eu não falo com ela há 6 anos. Tem uma neta que eu não conheço. E ela mora na Trindade. E por ela morar na Trindade, e você morar também, haveria possibilidade de você chegar na casa dela e conversar de mim, fala com ela que eu estou doente, que eu estou com problema de coração, e manda ela me visitar. Eu falei, eu vou ver o que eu posso fazer, porque eu também estava internado. Eu estava na cama, eu estava acamado, eu não tinha condições de andar. Mas, né, quando eu consegui resolver o meu problema, né, que eu ainda vou contar, né, dali para lá foi muito diferente, porque dali para lá eu fui transferido para o Hospital Geral do Culubandê. E chegando ali no Hospital Geral do Culubandê, quando o médico olhou meu pé, a primeira coisa que ele falou, eu vou ter que amputar o seu dedo, eu vou deixar só um dedo, né? E ele amputou o meu dedo, eu entreguei tudo na mão de Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que vai ser muito difícil para mim, porque eu costumo andar, eu costumo ter minha vida, eu costumo ter minhas coisas, né? E vai ser muito difícil para mim. Mas é a sua vontade, eu vou amputar o meu pé, sim, vou amputar o meu dedo. E fui, botei Deus na frente e fui. Chegando lá, ele amputou e deixou só o dedo grande. Eu vim para casa, fiquei uns 15 dias em casa, e eu fazendo curativo. Quando eu voltei lá para a averiguação do curativo, ver como é que estava o curativo, o médico olhou e falou, está muito ruim, você vai ter que amputar de novo. No começo, a primeira vez que eu fui, eu entreguei na mão de Deus e fui. E aconteceu a amputação. Mas vou te falar uma sinceridade. A segunda vez ficou muito difícil para mim. Porque 15 dias eu estava em casa e 15 dias eu tinha que fazer outra amputação, porque eu sabia o que eu passei na primeira amputação. Mas era necessário que eu fizesse, né? E eu fui fazer a amputação. De novo, entreguei tudo na mão de Deus. Senhor, estou aqui para fazer a amputação. O médico falou que eu tenho que amputar. Eis-me aqui, se for da tua vontade, que eu vá amputar. E eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas.
porque o Senhor tem controle de tudo, meu Pai. E eu entreguei tudo na mão de Deus. E fiquei ali até eles amputarem a minha perna, a meu pé. Ele foi e amputou o meu pé de novo. Aí tirou tudo, tirou os 5 dedos, né? E eu sofri muito com aquilo. Mas acontece que eu não sabia que coisas piores haveria de vir, né? Por quê? Porque a minha esposa chegou para mim e falou assim, não, agora nós vamos ter que procurar outro médico, né? Porque, na verdade, é bom a gente ver 2, 3 médicos. E fui num médico muito comentado em São Gonçalo, um médico viajado, muito sábio, né? Nessa área, né? de clínica vascular. E eu fui. E chegando nele lá, quando eu abri meu curativo, a primeira coisa que ele falou para mim tá muito ruim, cara. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar no hospital geral. Não vai amanhã não, vai hoje. Porque eu tô sentindo sua perna já gelada, já fria. E aí você vai ter que amputar a sua perna do joelho para cima, né? Do joelho para baixo. Você vai ter que amputar a sua perna. E eu ali, aí sim, eu vi, caiu a ficha. Aí eu fiquei assim, Senhor, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei mais o que eu faço. Mas, se for da tua vontade, meu Pai, eu vou sim, vou amputar sim. Se for da tua vontade, fui. Fui eu, foi meu filho, foi minha filha. E chegando ali, quando nós esperamos ali de 9 horas da manhã até as 2h30 da tarde, não vinha ninguém, não vinha médico, não vinha ninguém. Eu estou ali ligado com o Senhor e pedindo a Deus, Deus, Senhor, faça segundo a tua vontade. A minha vontade é que eu vou embora para casa, que não aconteça nada, mas a tua vontade ainda vai prevalecer. Prevaleça a tua vontade, Jesus. E ali, quando foi 2h30 mais ou menos, chegou um médico lá. Quem é Isaías aí? Eu falei, sou eu, sim, senhor. Então, Zé, vamos deitar ali na maca ali que eu quero ver esse pé seu. Vai ter que amputar, né? Eu falei, doutor, o médico que eu vim de fora falou que realmente precisava de amputação. Inclusive, ele até chegou para mim, sentou comigo, me aconselhou, falou que eu era magrinho, que eu ia me recuperar rápido, né? E que eu precisava de amputar mesmo. Aí eu fiquei muito triste, meu coração se entristeceu, vou ser sincero. Mas quando eu cheguei lá no hospital, que aí eu senti algo muito diferente. Eu senti que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu senti que Deus estava fazendo a obra na minha vida. Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos. Jesus não abandona ninguém, Ele nunca me abandonou. Desde o primeiro dia que eu entrei ali naquele hospital, até o dia da minha saída, até hoje o Senhor nunca me abandonou. Esse é meu amigo, é o meu amigo de todos nós. E ele, quando eu deitei naquela maca, naquela cama, que o médico veio, falou, vai ter que amputar. E quando ele apertou meu pé, o sangue veio. Aí, quer dizer, eu já vi Deus operando um milagre naquele momento, porque minha perna não tinha sangue. Quando os médicos botaram a mão na minha perna, falou que minhas veias estavam tudo secas, não tinha nada. E quando ele tocou lá no meu pé, na ferida, o sangue saiu, ele espremeu, o sangue saiu. Ele falou, não, aqui não vai ter amputação, não vai precisar de amputar, não. Aqui vou precisar de fazer um curativo, de passar um remédio e te dar alta, para você ir embora. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E quando ele apertou, que saiu o sangue, ele me deu alta. Eu vim embora. Eu vim embora, mas glorifiquei muito ao Senhor Jesus. Não sou eu, como meu filho, como minha filha que estava comigo, se alegraram no Senhor porque Ele estava presente. Porque Deus, quando opera maravilha, Deus, quando opera milagre, Ele nunca opera para você sozinho. Sempre tem alguém do lado para ver, né, que Deus operou. Sempre tem que ter uma testemunha. E essa testemunha foi meus filhos, que estavam do meu lado, do lado do médico, e Jesus ali. Então, quando Ele, oh, aleluia, quando Ele abriu, que saiu o sangue, nós glorificamos a Senhor, se alegramos juntos, se abraçamos juntos. E ali nós vimos como Deus é tremendo, como Ele opera. Quando nós achamos que nós acabou, está no final, que tudo vai acontecer. Mas a última palavra ainda é do Senhor Jesus. Pode ser o melhor médico do mundo, o médico mais estudado, mas o médico vai dizer para você que não. Mas a última palavra ainda é do Senhor. Eu falei para o Senhor assim, Senhor, a última palavra é tua, Senhor. O médico pode dizer que não. O médico pode dizer que eu vou ter que amputar minha perna. Mas o Senhor vai dizer, se o Senhor falar que não, que eu não vou amputar, eu vou confiar na tua palavra. Que a tua palavra é a única para mim, Senhor. E eu confio na tua palavra. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Quando chegou lá que ele abriu, que viu o sangue, eu falei, a palavra de Deus.
se cumprindo. Eu vi o Senhor trabalhando na minha vida, eu vi o Senhor trabalhando na minha enfermidade, eu vi o Senhor trabalhando no meu coração, na minha alma, no meu espírito, porque dali eu comecei a mudar. Dentro de mim começou a mudar muita coisa, que eu tinha rancor, eu era uma pessoa rancorosa. E hoje não. Hoje aquilo tudo caiu por terra. Por quê? Porque é uma guerra que eu entrei numa guerra, eu entrei numa luta. E esta luta foi necessário que eu entrasse, porque sem luta não há vitória. E eu comecei a tomar posse da minha vitória, posse da minha bênção. E eu comecei a exercitar, aleluia, a exercitar a minha fé. Porque muitas das vezes nós conseguimos exercitar a nossa fé quando nós estamos num momento muito difícil. Eu ali naquela hora estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava num momento que eu precisava de uma resposta de Deus. Tá? E eu louvo a Deus pela vida da minha igreja batista missionária. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Eu louvo a Deus pela vida de cada, aleluia, componente, cada membro, a membresia da igreja que se posicionaram e começaram a orar por mim. Começaram a orar pela minha causa. A igreja toda orando pela minha causa. Eu vi ali a igreja batista missionária e outras igrejas também que oraram muito por mim. A igreja de Araraquara, a Assembleia de Deus de Araraquara, a Assembleia de Deus da Rua Porto Alegre, eles oraram muito por mim. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que oraram por mim em prol da minha vida. Eu também vejo quanto Deus ouviu a oração do justo aqui na terra. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E começou a fazer efeito justamente na oração da igreja. Eu louvo a Deus pela preocupação do meu pastor, aleluia, eu louvo a Deus pela preocupação da membresia da igreja, por estar ali intercedendo por mim. Aí eu comecei a ver como a oração surte efeito. E Deus inclinou os ouvidos. Eu creio que Deus inclinou o ouvido naquele momento e começou a ouvir a oração do justo na terra. E Ele começou a operar na minha vida. E Ele começou a operar na minha perna. Quando só aquele sangue, eu senti que Deus estava trabalhando. Eu senti que a minha fé, a fé daqueles que estavam comigo, começou a envolver muita coisa. E eu comecei a entender que Deus ainda era comigo naquele momento. E aí, quando ele falou isso, ele enrolou, mandou a enfermeira enrolar minha perna, meu pé, e fez o curativo, enrolou e me dispensou e mandou eu ir embora. E chegando aqui na minha casa, eu liguei para aquele irmão lá. Aliás, eu liguei não, ele ligou para mim lá da onde ele estava, o senhor Melquisedeque. E ali o senhor Melquisedeque, ele entrou em contato comigo e falou comigo. E a minha filha? Eu falei assim, pode deixar que a minha filha já entrou em contato com a sua filha. E ela vai chegar aí. E ela chegou. E quando ela chegou, nós falamos assim, que ele estava com um coração grande e estava internado, e ela precisava chegar lá, porque ela não sabia o que poderia acontecer com ele. E ela falou com a assistente social pegou aquela menina e levou ela lá. E ali começou a obra de Deus na minha vida. Por quê? Porque 6 anos que eles não se falavam, 6 anos que eles não se viam. 6 anos, porque ele me explicou que quando ele perdeu a esposa dele, ele ainda morava na Trindade. Ele tinha uma casa aqui na Trindade, mas ele não ia ficar mais na Trindade. Aí ele chamou o genro dele para dividir o dinheiro, né? Para dividir os bens, né? Porque ele queria dar 100 mil na casa e ficar com 50 e dar 50 para ele. Não, ele botou ele para correr. Não vou fazer isso não, eu vou correr, e ficou aquele mal entendido entre eles, né? Então aconteceu que eles ficaram de mal por um bom tempo, por 6 anos. Então aí Deus começou a me usar pela misericórdia dele. E ele começou a me usar, minha filha foi lá na casa da filha dele, e ali ela conseguiu unir aquela família. E aquela família hoje, graças a Deus, nós fomos um canal de bênção porque Deus uniu outra vez aquela família. Aquela família agora, eles estão sentando à mesa, almoçando, jantando, tomando café juntos. Sabe por quê? Porque Deus me fez minha filha, o canal de bênção ali naquele momento. Aí começou a minha trajetória dentro do hospital. Dali para lá começou a minha trajetória. Quando eu parei lá no Hospital Geral, ali a gente conversando, e eu vi almas se convertendo. Eu vi um jovem se convertendo, a gente falando de Jesus, os jovens se convertendo. Eu vi ali um rapaz que se sentou do meu lado ali, eu e ele começamos a pregar ali dentro, louvar o Senhor e pregar o Evangelho ali dentro do hospital. Alma se convertendo. Eu vi a alma ali se sentindo alegre porque nós estávamos ali. Que a gente transmitia para ele uma calma muito grande.
Eu não estava entendendo nada, mas eu sabia que Deus estava no controle da situação. E aí eu recebi alta. Eu vim para casa, mas chegando aqui em casa, eu falei para minha esposa, eu não estou entendendo. Porque, na verdade, quem tem alta do hospital, a vontade é estar em casa. Eu já fui diferente. Eu sentia que eu tinha deixado coisa ainda para fazer lá. Por isso que eu voltei pela segunda vez. Voltei da maneira que Deus quis. Amputei mais um pedaço do meu pé, mas eu tive que voltar lá. Eu voltei lá. Voltei, fiquei internado, e ali nós começamos a orar ao Senhor e louvar o Senhor ali dentro. E eu consegui fazer amizade com a enfermeira lá de dentro, que o pai dela também estava internado. E aí ele internado ali, nós começamos, ela do lado dele, eu comecei a louvar o Senhor ali dentro baixinho. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Aí eu comecei a ouvir a voz lá no fundo. Era a voz da enfermeira, que estava louvando junto comigo. E quando eu ouvi a voz da enfermeira, ela louvando comigo, quando nós acabamos de louvar esse louvor, eu comecei a orar. O Senhor ali dentro. E ali ela também começou quando eu terminei a minha oração, ela completou e começou a orar também. Só é que ali tinha um Senhor que estava acamado e ele começou a ouvir o nosso louvor e a nossa oração. Só é que de manhã, quando a outra enfermeira pegou ele para levar, para fazer os exames, ele veio a óbito, né? Ia para a sala vermelha porque ele veio a óbito. Mas a enfermeira que estava comigo ali orando e louvando o Senhor, ela anda ali dentro à vontade, porque ela tem todo, né, livre acesso ali dentro para poder rodar ali. E ela foi lá e viu o Senhor, né, em óbito, e ela veio falar comigo, veio falar comigo, seu Isaías? Eu falei, sim, filha. Aquele senhor faleceu, mas ele foi salvo, porque o Senhor salvou ele na hora que ele estava morrendo. Então aquilo ali me deixou muito alegre, porque a gente conseguiu pregar o Evangelho, né? Algo diferente aconteceu ali naquele lugar. Algo diferente aconteceu ali e ele morreu, mas foi salvo no Senhor Jesus. Isso aí me alegrou muito. Aí eu comecei a entender o porquê eu tinha que passar ali naquele momento, naquele local. Tá? Sabe por causa de quê? Porque o Senhor nunca nos abandona. Cara. A gente acha que a gente estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Jesus está trabalhando de uma forma que nós não estamos entendendo a maneira de Deus trabalhar e nem vamos entender. O nosso abecedário, nós falamos o quê? Nós aprendemos o quê? ABCD. E o do Senhor é obedecer. Basta obedecer ao Senhor, que Ele começa a preparar o caminho ao qual nós vamos trilhar. E depois nós vamos entender o que Deus está fazendo. E ali eu comecei a entender Deus operar, eu comecei a entender Deus fazer coisas tremendas ali dentro. Eu comecei a entender que nós não estávamos sozinhos ali naquele lugar. Deus era conosco, Deus é conosco em todos os lugares onde nós passamos. E eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela vida daqueles ali que se converteram, aqueles que entregaram a tua vida para o Senhor Jesus. Sabe por causa de quê? Porque hoje eu estou sem sem os 5 dedos do pé. Mas muito melhor você ir para o céu. Aleluia. Ir para o céu sem os 4 dedos do que ir para o inferno completo. Tá me entendendo? Porque lá no céu eu não vou andar, eu vou voar, cara. Lá no céu eu sinto a presença de Deus no nosso meio aqui, mas lá no céu nós vamos voar. Nós vamos ser espírito, Deus vai nos transformar. E nós vamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra. Eu sei que Ele vai operar maravilha grandiosíssima naquele grande dia. Eu sei que nós todos vamos voar. Sabe por causa de quê? Porque eu não preciso de pé para estar ali. Eu não preciso de nada para estar ali. Eu preciso simplesmente de ser capacitado pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita para que nós venhamos fazer a obra dEle. E Ele começou a me capacitar dentro do hospital. Ele começou, não foi dentro da minha casa, saí do meu bom lugar, onde eu vivo, da minha poltrona, da minha rede, para estar lá no hospital. Para quê? Para render louvores a Deus, dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Não há outro Deus a quem nós possamos buscar. Aleluia! E muitas das vezes nós pensamos que nós somos fortes, que nós podemos, tudo é pelo nosso braço forte. Mas não é. Não é. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aquele que está ouvindo do outro lado da telinha, aquele que está ouvindo lá do outro lado, preste bastante atenção, aleluia, naquilo que o Senhor está falando nesta manhã, nesta tarde.
Presta bastante atenção. Aleluia. Sabe por causa de quê? Porque um dia eu estava na minha casa, tranquilo, num sábado, e no outro dia eu já não estava mais em casa, estava no hospital. Então, preste bastante atenção. Sabe por causa de quê? Se Deus fez isso na minha vida, aleluia, esse plano que Deus tem na minha vida, o mesmo plano que Ele tem na minha vida, talvez não tenha na sua vida. Mas Ele tem um plano contigo também. Aleluia. E esse plano vai se cumprir, porque é promessa de Deus. E promessa de Deus se cumpre. Aleluia. E você tem promessa também na tua vida. E Deus há de operar na tua vida. Aleluia. Olha para mim agora. Olha para mim. Veja, aleluia, o que eu estou falando. Preste bastante atenção naquilo que eu estou falando. Sabe por causa de quê? Porque eu preciso falar isso para vocês. Eu preciso dizer que Deus operou na minha vida. Eu preciso te dizer, aleluia, que não foi um dedo amputado, 5 dedos amputados que me parou. Não me parou nem vai parar. Até pelo contrário. Vai me dar mais força para que eu possa chegar aonde Deus quer. Aleluia, que nós chegamos. Então, por isso que eu digo, eu falo com exatidão, com autoridade na palavra. Eu falo com intrepidez. Por quê? Porque eu sei, aleluia, o que o Senhor fez na minha vida. Jesus fez na minha vida, então eu posso falar porque Ele fez na minha vida. Eu não posso falar o que Deus fez na tua vida, eu falo o que Deus fez na minha. Eu estou passando ainda pelo processo, está quase terminando, mas eu estou chegando no final, tá? E o que o Senhor Jesus, aleluia, aquele que ouviu esta mensagem neste momento, esse testemunho, que possa, aleluia, gravar na tábua do teu coração, que esse testemunho pode ser um testemunho de vida, aleluia, espiritual para você também, que possa haver uma mudança, uma metanoia, uma mudança de vida em você também. Aquele que está ouvindo, aleluia, esta palavra, esta mensagem, este testemunho, aleluia, que aconteceu comigo. Sabe por causa de quê? Porque hoje eu sou alegre com o Senhor. Ele me transformou, Ele mudou a minha vida. Hoje eu sinto, aleluia, que eu sou uma pessoa diferente. Eu sou a pessoa mais amável, mais obediente, mais respeitosa. Sabe por causa de quê? Porque Ele me fez assim. Ele mudou a minha vida. Eu sei que quando Ele me arrancou do cativeiro, não foi à toa. Foi para mim estar aqui, para me glorificar o nome dEle. Sabe por causa de quê? Porque o único que é digno de louvor, de adoração, é aquele, aleluia, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Então esse testemunho fica gravado na tábua do teu coração. Eu já agradeço esta oportunidade que Deus tem me dado, em nome de Jesus. Amém.